Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, iremos corrigir a semana 1 do PET 6 do terceiro ano do ensino médio. Iremos falar sobre permutação e arranjo. Questão 1. Determine o número de permutações que podem ser feitas com as letras de cada palavra a seguir. Bom, permutação. Para a gente trabalhar uma permutação, permutar é trocar, né? Então, para a gente trabalhar uma permutação, a gente tem que saber que nós vamos usar todas as letras que estão naquela palavra. Então, permutação da palavra escola, escola possui 6 letras. Escola possui 6 letras, então nós vamos sem repetição, né? Não tem nenhuma letra repetida. Então, nós iremos fazer uma permutação de 6. Permutação de 6 é a mesma coisa que 6 fatorial. O que significa isso? Eu posso colocar em qualquer, né, na primeira posição aqui, qualquer uma das letras da palavra escola. Por exemplo, vamos supor que eu escolha a letra S. Se eu escolher a letra S, aqui vão sobrar algumas outras possibilidades. Então, aqui, para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? 6 possibilidades. Se eu escolher a letra S, vão sobrar 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3, 2, 1 possibilidade. E aqui a gente usa o princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação. Então, fazer um fatorial de 6 é nós multiplicarmos. Permutação de 6 é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que não altera. Então, aqui nós teremos 720 possibilidades ou permutações ou anagramas, tá? Então, quando a gente faz a permutação de palavras, né, que não possuem repetição, a gente usa o princípio fundamental da contagem, tá? Cinema. Cinema também, 6 letras. Então, a gente faria permutação de 6, que é 6 fatorial. Permutação de 6, 720 permutações. E livro. Livro já possui 5 letras sem repetição. Então, permutação de 5, 5 fatorial. Permutação de 5 seriam 120 permutações ou anagramas, também chamado de anagramas, tá? 2. Considerando os anagramas da palavra banco, bom, se falou em anagrama, é tudo que vai estar misturado. Anagramas são as possibilidades que temos de formar palavras, mesmo que sem sentido, com as letras utilizadas por uma palavra principal. Então, quantos começam com vogal? Então, tá aqui. Então, banco, 5 letras. Então, eu tenho 5 letras. Se vão começar com vogal, quais as vogais que eu tenho da palavra banco? A e O. Então, aqui eu terei 2 possibilidades. Então, 2 possibilidades para começar com vogal. E essas aqui pode ser qualquer uma, tá? Então, sobraram quantas letras para a gente fazer? 4. Então, aqui eu teria 4 possibilidades. 3, 2, 1. Isso aqui seria uma permutação de 4. Então, como que ficaria? Ficaria 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E daria 48. B. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, nós vamos trabalhar o critério, né, de começar com vogal e terminar com consoante. Então, primeiro nós vamos nas nossas restrições. Começar com vogal vão ser 2 possibilidades, porque eu tenho a vogal A e O.
E terminar com consoante, eu tenho quantas possibilidades aqui? Quais as consoantes que eu tenho? B, N e C. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades. E aqui no meio, eu posso permutar todas. Então, aqui seria permutação de 3, que é igual a 3 fatorial. Então, para a gente multiplicar tudo, ficaria 2 possibilidades vezes, agora o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 possibilidades de novo, que daria 36. Letra C. Quantos começam e terminam por consoante? Então, vamos lá. Letra C. Começam e terminam por consoante. 1, 2, 3, 4, 5. Começar por consoante. Quais as consoantes que eu tenho? B, N e C. 3 possibilidades. Agora, vamos para a restrição de terminar com consoante. Se eu usei uma consoante na primeira letra, então aqui vamos sobrar quantas possibilidades? 2 possibilidades. E aqui no meio, eu faço a permutação de 3, que é 3 fatorial. Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que daria 36 possibilidades. D. Quantos apresentam as vogais A, O juntas e nessa ordem? Muita atenção aqui, porque a gente tem essa restrição. O A e o O tem que estar juntas e nesta ordem, ou seja, o A vem primeiro e o O depois. Então, aqui, como que a gente faz? A gente vai trabalhar, vamos colocar 5 letras, né? O A juntas e nessa ordem. Então, vamos supor que eles estejam aqui, o A e o O, juntos e nessa ordem. Aqui, eu vou fazer como se fosse uma caixinha. Tá? Então, aqui eu vou trabalhar com isso como se fosse uma única caixa. A partir daí, eu posso permutar o A e o O com quem? Com esse primeiro tracinho, este e este. Então, aqui eu vou fazer uma permutação de 4, que é igual a 4 fatorial. Então, fazendo 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Quando fala nesta ordem, significa que o A tem que vir primeiro e o O depois. E por que eu permutei aqui? Porque eu ainda tenho mais 3 espaços, né, vazios. E este aqui eu considero o único espaço, tá? Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Agora, já é em qualquer ordem. Então, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu coloquei o A e o O aqui, no final. Fecho ele numa caixinha. E aqui agora, eu não necessariamente tenho que ter o A e o O nessa ordem. Então, eu faço uma permutação dentro dessa caixa, que é o quê? 2 fatorial. E, além disso, eu vou ter quantos espaços para trabalhar? 1, 2, 3, 4 com o da caixinha. E aqui eu faço uma permutação de 4, que é 4 fatorial. Então, eu vou ter o fatorial de 2 vezes o fatorial de 4. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. E fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso aqui vai dar 48. Então, sempre que cair, né, questões nesta ordem, né, ou qualquer ordem, estejam atentos, porque qualquer ordem a gente pode fazer a permutação dentro daquela caixinha, ok? Arranjo, né? O 3 fala de arranjo. Eu trouxe aqui a fórmula de arranjo, vamos dar uma lida. O que é um arranjo na linguagem matemática? Denominamos arranjos N elementos distintos, né, diferentes,
Tomados K a K, as sucessões formadas de K. Termos distintos escolhidos entre o N elementos. Então, vamos supor, eu tenho um conjunto maior, porém, eu não vou trabalhar com aquele conjunto todo. Eu vou escolher parte daquele conjunto para eu estar trabalhando. É diferente na permutação. Na permutação, se eu tenho 6 elementos de um conjunto, eu permuto todos, ninguém fica de fora. No arranjo, eu tenho um grupo maior, onde eu vou trabalhar com um grupo menor. E muito importante, o arranjo, sempre a ordem vai importar, tá? A ordem é muito importante. Nós vamos ver isso mais à frente quando estivermos trabalhando com combinação também. E aí vamos ver a diferença. Mas aqui, por enquanto, o que importa é a gente estar atenta à fórmula de arranjo. Então, o que é a fórmula de arranjo? Arranjo vai ser igual a N tomados K a K, ou N tomados P a P. Muitos livros trazem, em vez da letra K, P, tá? Então, eu tenho um grupo maior e eu vou trabalhar com um grupo menor. Olha só, quantos são os arranjos de 7 elementos tomados 4 a 4? Então, o meu grupo é de 7, porém, eu irei tomar ou eu irei trabalhar 4 a 4. Eu tenho uma restrição ali que eu só posso trabalhar com 4 elementos. Então, o meu N seria o 7 e o meu K seria o 4. E a gente joga na fórmula de arranjo. Arranjo, então, vai ser 7 tomados 4 a 4, onde eu faço um fatorial de 7 no numerador. E embaixo, eu vou ter 7 menos 4 fatorial. Não se esqueçam do fatorial, tá? Então, como que a gente resolve isso? Vejam bem, quando eu tenho fatorial, eu posso simplificar. Vamos supor que aqui eu tenha 8 fatorial e aqui embaixo eu tenho 5 fatorial. Ao invés de eu fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu vou trabalhar esse fatorial. Como? O de baixo é 5 fatorial, então eu irei manter o 5 fatorial. E o 8, eu vou expandir o 8 até chegar aonde? No 5 fatorial. Então, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui, eu posso cortar o 5 fatorial com 5 fatorial. E vai sobrar essa multiplicação, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Olha aqui, eu vou dar um outro exemplo sem usar o fatorial. Vamos expandir o 8 fatorial. Vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, vamos expandir aqui embaixo o 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como eu estou com uma multiplicação, eu posso o quê? Simplificar. Olha isso que eu estou colocando em parênteses. O 5 até o 1, isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial. Então, quando nós temos fatoriais, né, divisão de fatoriais, nós vamos sempre expandir o maior fatorial até chegar no menor para a gente o quê? Cortar. Porque aqui, olha, eu cortaria isso, 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 isso e isso, que é a mesma coisa que 5 fatorial. Então, não vamos perder tempo, a gente expande o 8 até o 5, simplifica e nós ficaremos com essa resposta. Por que eu estou explicando isso? Isso é uma prévia de resolução de fatorial, tá? Aqui, no 7 fatorial, 7 menos 4 vai ficar 3 fatorial. Agora, nós vamos trabalhar isso aí. Quem é o menor aqui? O 3 fatorial. Então, nós iremos expandir, 3 fatorial vai ficar, e nós vamos expandir o 7 até chegar no 3 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial eu posso cortar
Então, ficou 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 4, que vai dar 840. Então, o arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4 vai dar 840 arranjos. Tá? E aqui no 4 pede para a gente calcular arranjo de 6 tomados 2 a 2, e a gente vai sempre trabalhando com essa forma. Então, letra A, arranjo de 6 tomados 2 a 2, 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, aqui dá 4 fatorial. Vamos expandir o 6 até chegar no 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Corta. 6 vezes 5, 30. B, arranjo de 5 tomados 4 a 4. 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial é 1 fatorial. E fatorial de 1 é 1. Então, 5 fatorial vai dar 120, dividido por 1, 120. C, arranjo de 8 tomados 4 a 4. 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial. 4 fatorial. Vamos expandir o 8 até o 4. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Opa! Vamos parar aqui no fatorial. Eu passei. Esse 4 fatorial. Paramos no 4 fatorial, cortamos, multiplicando 1.680. E arranjo de 15 tomados 3 a 3, fica 15 fatorial, 15 menos 3 fatorial, 12 fatorial. Vamos expandir o 15 até chegar no 12 fatorial. Fatorial aqui, corta, 14 vezes 15 vezes 13 dá 2.730. Então, tá aí a resposta da questão 4. 5. Para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles, o Pedro e o Marcos, que, tendo se desentendido, não querem sentar-se juntos. De quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? Então, a restrição que eu tenho é que Pedro e Marcos não podem ficar juntos. Então, eu tenho aqui 5 amigos. Eu simulei aqui algumas situações que nós vamos fazer. Eu vou ensinar a fazer de 2 formas, tá? Então, imagine que são vocês no cinema. Então, tem 2 amigos que não querem sentar juntos. Então, aqui a gente vai ver as possibilidades. Olha só. Eu poderia colocar o Pedro aqui e o Marcos aqui. Outra possibilidade é o Pedro na primeira, o Marcos na quarta. Ou o Pedro na primeira e o Marcos na quinta cadeira, tá? Depois, o Pedro vai sentar na segunda e o Marcos na terceira, na quarta. O Pedro na segunda e o Marcos na última. E a outra possibilidade é o Pedro na terceira e o Marcos na última. Além dessas possibilidades, eu ainda poderia ter o Marcos e o Pedro invertendo aqui. Tá? Agora, vamos ver. Para cada uma dessas possibilidades, como que ficaria? Eu fixo o Marcos e o Pedro, eles não podem sair dessa posição. Eu fixei os 2 lá. Então, quem que nós vamos ter permutando aqui? A cadeira 1, 2, 4 e 5.
Então, a gente vai permutar cadeira 1, 2, cadeira 4 e cadeira 5. Então, eu vou fazer a permutação de 3 vezes permutação de 2. Por que 2? É o Pedro e o Marcos, eles podem trocar de lugar aqui. Permutação de 2. Permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, vezes permutação de 2 é 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, olha só, para cada situação dessa, o meu resultado vai ser quanto? Vai ser 12. Então, eu tenho 12 possibilidades aqui. Eu tenho 12, mais 12, mais 12, mais 12. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 12 vezes 6, que vai dar quanto? 72 possibilidades. Aqui ficou fácil da gente entender, porque tá fácil da gente trabalhar, né? A simulação aqui tá pequena. Então, o que a gente fez? Eu fixei o Paulo, o Pedro e o Marcos. Essas cadeiras são deles, pronto. Porém, quem for sentar intercalando, pode fazer permutação tranquila. E também, então, por isso foi permutação de 3. E a permutação de 2 é porque o Pedro e o Marcos também podem trocar aqui. Em qualquer uma dessas 6 situações que eu coloquei. Tá ok? Então, deu 72. Agora, a segunda forma de fazer, vocês vão pensar o seguinte. Eu posso permutar todo mundo e eu vou retirar o que não pode acontecer. Então, olha só. Eu posso fazer assim, então. Deixa eu separar aqui. Eu misturo tudo e depois eu retiro o que não pode acontecer. Então, eu vou fazer uma permutação de 5. Eu misturo tudo. As formas que eu tenho de todos, misturo todos. Então, a permutação de 5 é 5 fatorial, que é igual a 120. Bom, então, se eu pudesse permutar todos, eu teria 120 possibilidades. Porém, agora eu tenho que tirar daí o que não pode acontecer. E o que não pode acontecer é o Pedro e o Marcos sentarem próximos, que nós vamos fazer isso aqui agora. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso ter o Pedro e o Marcos sentando juntos. Então, eu não posso ter isso e isso. Eles eu vou colocar numa caixinha. Aqui vai virar como se fosse uma pessoa só, tá? Uma caixinha só. Então, a partir daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 posições para eu estar posicionando os dois, tá? E movimentando com os demais. Então, eu vou ter um fatorial de 4 vezes... Porém, se eu escolhi o Pedro e o Marcos, aqui também pode ser o quê? O Marcos e o Pedro, vezes permutação de 2. Isso é o que não pode acontecer. Então, quanto que vai dar o que não pode acontecer? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Então, vejam bem, 48 é o que não pode acontecer. Então, como que eu faço a conta agora? É o que pode, né? Misturado tudo e eu retiro o que não pode. Então, vai ser 120 menos 48, que vai dar 72 possibilidades. Então, aqui eu apresentei 2 formas para vocês entenderem. A primeira foi fazendo cada possibilidade do Pedro e o Marcos sentando separados, né? Então, eu vi que tem 72. E a outra, eu permuto tudo, misturo todos. Então, todos podendo sentar em qualquer lugar, 120.
e retiro o que não pode acontecer. Eu retirando o que não pode, vai sobrar o que pode acontecer, que é os dois o quê? Não sentarem juntos, tá? O que não pode acontecer, eles sentarem juntos. Isso não pode. Que vão dar quantas possibilidades? 48. Então, 120 menos 48 vão ser 72 possibilidades. 6. O número de anagramas que podemos formar com a palavra Paulo. Paulo, nós temos 5 letras. Então, vai ser permutação de 5, que é 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. Então, letra correta, letra D. 7. O retângulo abaixo é composto de 8 quadradinhos que serão preenchidos. Para preencher esses quadradinhos, deve-se obedecer as seguintes condições. Então, aí as condições e as nossas restrições. Utilizar as letras X, Y, W, Z e os algarismos 1, 2, 3, 4. Então, tá bom, eu tenho que trabalhar com X, Y, W, Z. E posso trabalhar com 1, 2, 3, 4, com esses algarismos, tá? Não pode haver repetição de letras nem algarismos. Ótimo, sem repetição. Duas letras nunca podem estar juntas, então elas têm que estar intercaladas. E 2 algarismos também nunca podem estar juntos. Então, eu trouxe aqui pra gente uma primeira situação. Uma primeira situação é: 2 letras não podem estar juntos e nem 2 algarismos. Então, olha só. Então, eu vou começar com a primeira letra, por exemplo. Vou colocar letra, vai ser letra, número, letra, número, letra, número, letra, número. Eu estou intercalando as letras com os números, tá? E aqui embaixo, agora, se eu comecei com letra, então eu posso agora começar com números. Número, letra, número, letra, número, letra, número, letra. O que acontece? Aqui, nos números, eu vou fazer a permutação com os números. Então, com N, eu posso fazer permutação de 4. E com as letras, eu também vou fazer permutação de 4. Então, fica 4 fatorial vezes 4 fatorial, que vai dar 576. Então, para cada uma, né? Se eu começar com L, letras e depois números, eu vou ter 576 possibilidades. E se eu começar com número e depois letras, eu também vou ter 576 possibilidades. Mais 576. Somando as duas, né? Eu vou ter 1.152 possibilidades de estar trabalhando. Poderia fazer aqui também, ó, direto, vezes 2, né? Porque é a forma de começar com letra e depois a outra começando com números. Então, sempre vai pela restrição, começa pela restrição e vai analisando as possibilidades que tem de trabalhar. 8. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de, vamos anotar aqui, 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. E nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada diferente da minúscula.
Além disso, era proibido os outros tipos de caracteres, então não poderia usar os outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senha é verificando se a verificação do coeficiente de melhora. O que é o coeficiente de melhora? É a razão é divisão, né? Do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Então, aqui eu vou ter que entender qual que era o sistema antigo. Vamos ter que fazer para o sistema novo um número de possibilidades e vamos dividir um pelo outro. Então, primeiro vamos no sistema antigo. No sistema antigo, eu tenho os algarismos de 0 a 10, de 0 a 9. Então, de 0 a 9, eu tenho 10 possibilidades. Aqui não está falando que é sem repetição, então pode repetir, tá? Então, eu posso repetir o 0, posso repetir o 1, o 2. Então, nesse caso, coloquei aqui o sistema antigo, ele tem 10 possibilidades para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto. Se eu quisesse usar 0, 0, 0, 0, 0, 0, eu poderia, tá? Então, aqui eu tenho 10 elevado a 6. Porém, o sistema novo agora, eu tenho que ter 26 letras maiúsculas. Eu tenho que considerar as 26 letras minúsculas e eu tenho que considerar o alfabeto, que são os 10 números de 0 a 9. Então, o que nós temos aqui? 26 do maiúsculo, 26 do minúsculo e 10. Então, olha só o que a gente vai ter. Aqui eu tenho 26, 26, 26, 26, 26 e 26, tá? Eu ainda posso pôr aqui 26 e ainda posso pôr o 10. Então, para cada uma dessa posição aqui, eu posso pôr 26 maiúsculos ou 26 minúsculos ou as 10 números. Aqui vai dar 62. Então, eu tenho 62 possibilidades nessa, 62 nessa, 62, 62, 62 e 62. Mire, por que tem 6 traços? É porque é formado de 6 dígitos. Então, o meu sistema novo me dão essas possibilidades, que é a mesma coisa que 62 elevado a 6. Onde que eu vou pôr aqui, hein? 62 elevado a 6. Então, como agora que eu vou verificar, né, se o sistema é bom, validar o sistema, o que a gente tem que fazer? É uma razão, uma divisão entre o sistema novo e o sistema antigo. Então, o novo sobre o antigo. Aqui que eu vou validar o novo sobre o antigo. Então, daria letra a resposta. Tá? Então, aqui vocês têm que criar essas formas para vocês estarem entendendo. Ok? 9. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul e amarelo. Verde, azul e amarelo. De forma que faixas adjacentes, né? O que é adjacentes? Que vão estar próximas uma da outra. Ad significa junto, tá? Não sejam pintadas da mesma cor. O cálculo de possibilidades distintas de pintar essa bandeira com a exigência acima é. Então, pronto. Então, nós vamos fazer algumas simulações aqui para vocês verem. Olha só. Nós vamos começar pelo A. E essa cor do A, ela faz contato com o B, com o C
e com a linha D. Então, a cor que eu usar no A, eu não posso usar nem no B, nem no C, nem no D. Tá? Mas posso repetir lá onde? No E. Então, vejam bem, olha só. Vamos supor que eu vou pintar o A de azul. Eu posso pintar de verde, azul e amarelo. Então, aqui, eu posso pintar de verde. Aqui, eu posso pintar... Opa, deixa eu pintar aqui de verde. De verde. Aqui, eu posso pintar de amarelo. E agora, aqui eu posso pintar de quem? Eu não posso pintar nessa aqui, nem de a letra D, olha, nem de azul e nem de laranja, né? Que no caso coloquei amarelo. Então, só pode ser quem? Só pode ser verde novamente. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos simular. Olha aqui para vocês verem. Então, para o A... eu tenho 3 possibilidades para o A. Eu posso começar com qualquer uma. Para o B, se eu usei aqui azul, eu vou poder usar no B 2 possibilidades. Para o C, eu não vou poder usar nem o que eu colori no B e nem o que eu colori no A. Então, eu só vou ter uma possibilidade. Aí, eu venho para o D. O D também, ele faz parte com o C e com o A. Então, eu só tenho uma possibilidade. E o E? O E, eu só não posso usar a mesma cor que está no D. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Entenderam? Vamos fazer uma simulação de novo. Vamos supor que eu coloque verde aqui. Então, tem 3 possibilidades, eu escolhi o verde. Para pintar o B, eu vou ter quantas possibilidades? Se eu escolhi o verde aqui, eu posso pôr de amarelo, ou eu posso pôr de quê? De azul. Eu posso escolher uma dessas duas, ou amarelo ou azul, tá? Aí, vamos supor que eu escolhi pintar de azul. Tudo ficou azul. Se eu escolhi pintar de azul, o C não vai poder ser nem verde e nem azul. O C vai poder ser de que cor? Amarelo. Só tem essa possibilidade. Se eu tenho amarelo e verde, o D só vai poder ser que cor? Azul. Só tem uma possibilidade, tá? Isso tudo porque eu comecei com verde aqui, gente. Então, tem uma sequência. E o E? O E só tá magiando quem? O D. Se eu escolhi azul no E, então eu posso pintar ele ou de verde ou de amarelo. Eu posso escolher aqui novamente. Ok? Então, ficou 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2, que aqui no caso deu letra B, tá? 10. As ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para um motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre 2 pontos não pode ser calculada usando segmento ligando esses pontos, mas sim pela contagem do menor número de quadras horizontais e verticais. Então, eu só posso contar nesse sentido, horizontal e vertical, tá? Necessários para chegar a um outro ponto. Por exemplo, a menor distância entre o ponto do táxi localizado no O, então aqui é o táxi, e o cruzamento das ruas no ponto A, que está aqui, ambos ilustrados na figura, é 400 metros. Por quê? Olha só. Para eu ir daqui até o ponto A, 1, 2, 3, 4.
Eu ando 400 metros. Não quero escolher esse caminho. Eu vou escolher esse. 1, 2, 3, 4. 400 metros de novo. Não quero esse. Eu vou seguir esse. 1, 2, 3, 4. 400 metros. Então, para eu chegar do O até o A, 400 metros. Pronto. O indivíduo solicitou um táxi, informou ao taxista que está a 300 metros do ponto O. Ele está a 300 metros do ponto O. Segundo a regra de deslocamento citada, em uma determinada esquina, tá? Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância. Então, ele falou, estou a 300 metros. Se ele ouve só isso, tá? Quais são as possíveis localizações desse cliente? Então, eu tenho que verificar todas as possibilidades que vão me dar 300 metros aqui até o ponto O. Então, todos que eu coloquei aqui, se a gente olhar, nós vamos ter a possibilidade de chegar até o ponto O com 300 metros. Olha, aqui no centro, 1, 2, 3, tá? Eu tenho, então, aqui, né, também os pontos azuis. Do vermelho, eu tenho 1, 2, 3. Qualquer ponto do vermelho que eu chegar, eu vou ter 300 metros. E também vou ter 300 metros a partir do amarelo. Olha, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Então, qualquer desses pontos que eu andar até o ponto O, eu vou ter 300 metros. Ok? Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Se eu contar aqui os pontos, eu vou ter 12 pontos. 12 possibilidades de ter 300 metros até o ponto O. 11. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1, tá? Sistema binário. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. Então, aqui, ela possui 4 chaves seletoras. Então, eu já coloquei aqui nas chaves. Cada chave, ela pode ter 0 ou 1. Então, aqui vai ser 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1. Então, eu tenho duas possibilidades, duas e duas possibilidades. Então, aqui no caso, eu vou ter pergunta: a quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 4, que vai ser 16 possibilidades. 16 possibilidades, letra D. Bom, então é isso, né? Com isso, a gente termina a correção da semana 1 do PET 6 do terceiro ano. Abraços e até a próxima.